Paz de Cristo, sejam todos bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre o perigo da comparação. Irei pedir que você humildemente abra sua Bíblia no Salmo 73, de autoria de Asaf. Muitos acreditam que todos os salmos é de autoria de Davi, mas não. 12 dos salmos, dos 150, é de autoria de Asaf. Asaf foi um músico importante na época do rei Davi e nomeado pelos principais levitas como responsável pela música. Mais uma curiosidade bíblica, parece uma bobagem, mas nem todos sabem disso. Todos acreditam que são do rei Davi os 150 salmos, mas não são. Irei falar sobre o perigo da comparação. E o Salmo 73, eu acredito que seja o salmo mais famoso que Asaf escreveu. Ele tem 28 versículos. Não iremos ler todos os 28 por questão de tempo, porém iremos ler apenas alguns. Por isso que eu peço que você deixe a Bíblia aberta, irei fazer aqui umas considerações iniciais importantíssimas e depois irei mostrar a você o que aconteceu na vida deste homem por fazer a famosa comparação. Muito obrigado, irmãos, por cada apoio que eu tenho recebido, cada like, cada comentário, cada compartilhamento, cada oração. Que Deus abençoe vocês poderosamente. É de extrema importância a sua interação aqui no canal. Então, quando eu vejo o comentário de alguém, eu fico muito feliz, dou o coraçãozinho, dou o like, sempre comento, respondo a todos vocês. Muito obrigado. Então vamos para o assunto, o perigo da comparação. A comparação, quando é feita, ela proporciona momentos de aparente injustiça. Nem sempre você está passando pela injustiça, mas ao comparar de imediato, o momento aparente lembra algo de injusto. Também a comparação ela gera crises emocionais, é isso que iremos ver no texto daqui a pouco, e também crises espirituais. Então, normalmente, quando você faz a comparação e os fatos parecem ser desfavoráveis, é aí que a coisa fica muito feia para o nosso lado. Então, o que fazer, irmãos, para se livrar dessa terrível comparação? Então, em primeiro lugar, você deve evitar frustrações. Como assim, irmãos? Evitar frustrações. Em primeiro lugar, você deve aceitar a sua realidade. Ou seja, quando nós nutrimos altas expectativas, as pessoas ficam nutrindo altas expectativas, então você fica mais sujeito a inúmeras frustrações. Então, não nutra altas expectativas, aceita a sua realidade. Estou aqui, pronto, final. Não tem o que se fazer. Ah, tem o que se fazer, então vamos fazer. Tem pessoas que sabem que tem que fazer alguma coisa e não faz. Tem pessoas que sabem que não tem o que fazer e tenta fazer. Então fica muito difícil, fica nutrindo as altas expectativas e fica mais sujeito a inúmeras. Eu digo inúmeras porque são mesmo frustrações. Então vamos para o livro de Salmos que você vai compreender um pouco melhor esse assunto. Então vamos lá, Salmo 73, versículo 2, está escrito: Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então, em primeiro lugar, observamos que esse homem quase se desviou dos caminhos do Senhor. Então, ele era um músico, foi nomeado pelos principais do Levita como responsável pela música. Então, ele não era um qualquer. Então, Asaf, autor de vários salmos, feito a falência, que é o mais famoso dele, podemos dizer assim, essa expressão. Então, ele quase se desviou do caminho do Senhor, por fazer uma comparação. E não é só Asaf, não. Muitas pessoas estão quase se desviando e outras chegam a se desviar por fazer comparações. Então, quando chegamos no versículo de número 3, veja que ele fala: Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, observamos que, além de quase ele se desviar, observamos que ele começou a fazer as comparações e brotou no seu coração o quê? A inveja. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. O que significa isso? Doenças psicossomáticas. Psicomente soma corpo, ou seja, sentimento que as pessoas vão nutrindo e o que é que acontece? Desenvolve doenças psicossomáticas. Então, ele estava doente emocionalmente, podemos falar isso. Pois, irmãos, tem que ter muito cuidado. Não é feio você ter um modelo, dizer que casa bacana, que carro bacana, que corte de cabelo legal. Isso é até normal. O ser humano vive de modelo de imitação, né? Faz comparações. Mas levar ao extremo, esse homem quase se desviou, não é só ele, feito eu falei, não podemos criticá-lo. E também brotou no seu coração a inveja ao ver a prosperidade. Muitas pessoas são prósperas porque, como diz um dito popular, nasceram em berço de ouro. Outras pessoas são prósperas porque economizam, trabalham duro, fazem investimento. Aí você não nasceu em berço de ouro, já fica difícil. Aceita a sua realidade, que eu falei. Não nutra várias expectativas, as pessoas ficam nutrindo, né? Então aceite
a sua realidade. Então, outras pessoas que não nascem em berço de ouro, o que é que fazem? Quando trabalham, irmãos, em vez de poupar seu dinheiro, em vez de investir em algo, ficam gastando com coisas desnecessárias. Então, fica muito difícil. Você não faz um investimento, gasta além do que ganha, não nasceu em berço de ouro. Então, como você vai ser próspero? Fica muito difícil. A verdadeira prosperidade está em você viver bem com o que você tem. E é isso que Jesus quer que nós compreendemos. Nem todo mundo vai ser rico. A realidade é essa. Então, as pessoas fazem de tudo em busca de fama, de riqueza, de glamour. E às vezes não conseguem. Nem todo mundo vai investir, vai conseguir ser bem sucedido, vai viver bem, vai ter uma vida aparentemente tranquila. Mas você deve aceitar a sua realidade. Tem as pessoas que não aceitam a sua realidade, estão frustradas, desenvolvendo problemas emocionais, ansiedade lá em cima, vai um quadro depressivo, então fica muito difícil. Então, aconselho você que procure um psicólogo, um psiquiatra, para que você tome medicações, tenha aconselhamentos. Procure também seu líder espiritual para ter uma cobertura espiritual, que é muito importante. Não podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos negligenciar o lado espiritual. Então, tenha um equilíbrio, irmão. Procure profissionais da área, que não é pecado algum. Jesus disse que não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, também procure seu líder espiritual para que dê respaldo bíblico acerca do assunto. Então, não é pecado ter essa conciliação entre o espiritual e o físico. Você entende o que eu estou falando muito bem. Então, ele quase se desviou, brotou no seu coração inveja, ele nutriu altas expectativas. Então, gerou nele, feito eu falei aqui a princípio, momentos de aparente injustiça, que vocês vão ver daqui a pouco nos próximos versículos que eu vou ler, e crises emocionais e também espirituais, irmãos, pois ele achava que o momento era desfavorável, e não era. Aparentemente sim, mas às vezes só é um momento. Jesus Cristo disse que muitas são aflições do justo. Né? No mundo teríamos o quê? Aflições, ele disse, mas tem de bom ânimo eu venci. No mundo tenho-vos dito isso, disse Jesus, indo às suas últimas instruções aos seus discípulos. E o salmista também disse que, né, que muitas, ou seja, inúmeras são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, Deus é um Deus bem presente, como diz o salmista, é um socorro bem presente na hora da angústia. O que é que está te angustiando? Procure Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. E quando chegamos no versículo de número 12, mas antes de ler o 12, veja que interessante. Veio a crise emocional, veio a crise espiritual, a fazer a comparação. Diz o texto que ele quase se desviou e também diz o texto que gerou o quê? A inveja, como lemos no versículo 2 e 3. Mas antes de ler o versículo 12, o interessante é que quando abrimos a Bíblia, no Salmos 42, verso 7, diz que um abismo chama outro abismo. Você vai vendo o que foi acontecendo na vida desse homem. Inveja, quase se desviou. Veja o que diz o versículo 12 e o versículo 13. Vamos ler o 12. Está escrito: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Ou seja, eis que eles são ímpios, versículo 12, todavia estão sempre em segurança, e lhe aumenta a riqueza. Ou seja, ele se achou desprotegido. E será que de fato Asaf estava desprotegido? Lógico que não, irmãos. No Salmo 90, versículo 7, está escrito que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos o quê? Atingido. No Salmo 90, versículo 10, diz que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Salmo 90, versículo 4, está escrito que debaixo das asas de Deus estaremos o quê? Seguros. Ou seja, nenhum mal nos atinge, nenhum mal vem nos destruir. Estamos seguros, pois o maior refúgio, a maior fortaleza é você estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 13 do Salmo 73. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, ele se achava que estava perdendo tempo por ter uma vida santa. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade ela é um padrão de vida. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 está escrito: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda maneira de viver. E no versículo 16 temos o nosso referencial que diz: sede santo porque eu sou santo. Então, a santidade é um padrão de vida que o cristão deve ter baseado no exemplo de Jesus Cristo e no próprio Senhor Deus. Então, amados irmãos, Asaf estava em aperto. Talvez você também esteja em aperto por estar fazendo a comparação. Verso 16, que aqui diz, o último versículo que eu vou ler. Eu falei, lê os demais versículos que você vai entender pelo que ele passou e depois como ele se reergueu. No verso 16 está escrito: quando pensava em compreender isto,
fiquei sobremodo perturbado. Então gerou uma perturbação terrível. Então muitas pessoas estão passando por perturbações terríveis, por estar nutrindo altas expectativas, está ficando muito frustrado, a inveja quase se desvia, fica desanimado, se acha desprotegido, começa até a blasfemar e a murmurar. E a Bíblia nos orienta a fazer todas as coisas sem murmuração e contenda, e também nos orienta a ser grato em tudo, pois sabemos, como diz o próprio texto sagrado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, tem se esforçado para fazer a sua vontade, momentos aparentes de injustiça ou de percas, está contribuindo para o teu bem, como o próprio Deus também fala na sua palavra, que o que ele faz hoje nós não temos a compreensão, porém, logo mais iremos compreender. Espero ter ajudado você nesse assunto tão importante no que se refere ao perigo da comparação. Cuidado com a comparação, meus amados irmãos. Muito cuidado. De antemão, mais uma vez, agradeço a todos vocês que assistem nosso conteúdo, compartilham. Fica aqui em minha eterna gratidão. Que Deus abençoe a vocês poderosamente.